Um abraço, é muito bom ter você de volta aqui pra gente conversar sobre Botafogo, bater aquele papo, trocar aquela ideia de torcedor para torcedor. Vamos analisar o que aconteceu nesse jogo, eu vou trazer aqui os melhores momentos e a gente vai reagindo aos lances. No final do vídeo eu também vou repercutir aqui algumas notícias sobre reforços, né? Vou trazer aqui uma matéria do GE, a gente vai tratar também sobre isso. Quero a sua opinião, o que você achou desse jogo, sobre a postura do time nessa vitória do Botafogo por 3-2 sobre o Ceará. O que você achou da escalação, né, do time, escalação inicial, como que o time se comportou coletivamente. Quero a sua opinião sobre o trabalho do Renato Paiva até aqui. Deixa aí nos comentários. E sobre também a postura do time no final do jogo. Já vou emitir aqui a minha opinião. Acho que no final do jogo o Botafogo recuou desnecessariamente. Será que esse recuo foi ali uma forma de se poupar, né, já para o Mundial? Para todos os jogadores já chegarem inteiros, né, nesse Mundial de Clubes que vai começar daqui a 10 dias. Enfim. Botafogo vence o Ceará por 3-2. Começou ganhando por 1-0, depois tomou um empate. Abriu para 3-1 e depois tomou mais um gol. 2 gols que o Botafogo tomou do Pedro Raul. Enfim, né? E foi um jogo ali no final um pouco perigoso devido a esse recuo que eu mencionei aqui. Fato é que o Botafogo está em sexto. Chegou a estar em 14º na tabela. Agora está em sexto. Viu essa diferença? Para o líder ser de 13 pontos e agora é de 6. Então o Botafogo está subindo. Pegou o elevador e está subindo, calcando lugares mais altos na tabela. Então, vamos ver o que vai acontecer aí, né, futuramente na tabela. É claro que vamos torcer muito para que o time continue evoluindo, crescendo, subindo na tabela e disputar esse título de novo. É o que a gente quer, que o Botafogo chegue no final do campeonato com condições de ser campeão e belisque de novo essa taça, né? Seja bicampeão brasileiro. Mas é preciso ainda ajustes, principalmente na defesa. É claro que o Botafogo também precisa se reforçar. Reforços que estão chegando, né? O Botafogo tem nomes na mira, tem negociações avançadas, já tem jogador chegando, né? É o Montoro. O Botafogo tem jogadores aí próximos, né? Que é o caso do Arthur Cabral, o jogador da Inter de Milão, Joaquim Correia. O Botafogo também está mirando aí um jogador do Milan. Eu vou, no final do vídeo, também trazer essas notícias, vou repercutir aqui com vocês, vamos tratar disso. Mas vamos analisar os momentos, os melhores momentos desse jogo, Botafogo e Ceará. Vamos aqui fazer um react, né, sobre o que aconteceu nesse jogo. Então, vamos lá. E aí, no início do jogo, um chute do Igor Jesus, uma defesaça do goleiro com o pé, né? Bate, rebate ali, sobrou pro Igor Jesus, que tá de saída, né? Infelizmente, Igor Jesus jogará o Mundial, mas não veremos mais ele jogando com a camisa do Botafogo. Esse jogo no Newton Santos foi a última partida do Igor Jesus com a camisa do Botafogo no Newton Santos. Então teve toda uma despedida ali, né? E aí um chute do Arthur, né? Beliscou a trave. O Arthur que vem sendo um jogador muito participativo, um jogador importante, cara. Vem evoluindo. E é o lance do gol, o lançamento do Marlon Freitas. O Santos Rodrigues fez uma jogada ali, chutou, a bola sobrou pro Mastriani, né? Jogador muito criticado, e fez aí um golzinho. A visão de jogo do Marlon Freitas, né? Que lançamento do Marlon Freitas vendo o Santos Rodrigues, que também praticamente só fez isso no jogo todo, né? E é um jogador que eu criei muita expectativa na vinda dele, mas ainda não mostrou muita coisa, né, com a camisa do Botafogo. Vamos ver aí se é questão de adaptação, porque bom jogador ele é. Santos Rodrigues é bom jogador, mas ainda não vingou. Pelo menos até o momento ele não vingou, né?
Vamos ver se é só uma fase de adaptação e que é só questão de tempo para ele deslanchar. E é um lance do gol do Ceará. Falha da zaga. O Botafogo ainda dá espaços. O time adversário ainda chega com facilidade no campo de ataque do Botafogo, principalmente pelos lados. Vitinho perdido na marcação, chegou atrasado e a zaga também falha ali o posicionamento. O David Ricardo deveria ter feito ali a marcação no Pedro Raul, deveria ter chegado junto do Pedro Raul, mas ele chegou atrasado no lance. Para mim, na minha opinião, o David Ricardo falhou nesse lance. Vem jogando bem, o David Ricardo vem jogando bem, mas ele chegou atrasado nesse lance, cara. Se ele acompanha o Pedro Raul e ele pressiona ali, esse gol não teria saído. E aí o gol de pênalti do Botafogo, 2-1. Pênalti muito bem batido pelo Alex Telles. Mesmo se o goleiro tivesse caído no canto certo, não pegaria esse chute, que foi muito no canto. Na parede da rede. O Alex Telles, mais uma vez, né, ele é o batedor de pênalti oficial do Botafogo. Já fez um gol de pênalti na Libertadores. Se eu não me engano, é o terceiro pênalti dele que ele cobra e faz. E aí, Igor Jesus, né? Não aprendi a dizer adeus. Já dizer aquela música do Leandro Leonardo, né? Não aprendi a dizer adeus, porque Igor Jesus vai fazer falta. Criou uma identificação, né? Impressionante como ele criou uma identificação com a torcida do Botafogo e ele também criou uma identificação com o clube, né? Ele ficou apaixonado pelo Botafogo, né, cara? E aí, o Arthur, mais uma vez, participando aí da jogada do gol do Marlon Freitas, finalmente, né? Depois de tanto tentar, chute para fora, chute por cima. Marlon Freitas que vinha tentando, né, fazer gol, mas sempre errando. Agora, de esquerda, né? Sempre tentava de direita, estava para fora. Ele que é destro. Sempre estava por cima, batia na trave às vezes. Mas aí com a esquerda, ele chutou até bem, colocadinho. E fez aí um belo gol. Que bom finalmente que o Marlon Freitas fez esse gol. Que seja o primeiro de muitos, né? Que agora ele passe a fazer mais gols, né? Que é um bom jogador, eu gosto do Marlon Freitas. Acho ele um baita volante. Tava realmente faltando esse gol. E como eu falei do Arthur, o Arthur participando aí de mais um gol, né, cara? A jogada foi dele, criada por ele, um drible ali que ele deu. Criou ali um alvoroço na zaga e a bola sobrou pro Marlon Freitas. E aí, o lance de ataque do Ceará. Cruzamento. Não tem como, cara. O Gregory, ele não tem altura para disputar no alto com o Pedro Raul. O Pedro Raul é muito mais alto que o Gregory. Então, o jogador que fez o cruzamento foi inteligente. O Pedro Raul também foi inteligente de ter ido justamente pro jogador mais baixo. E ele ganhou no alto, não tem jeito. O Jair tinha que estar ali. Ou pelo menos o David Ricardo, né? Mas nenhum dos dois zagueiros subiram nessa bola. Olharam a bola. E aí viram mais um gol de cabeça. O Botafogo toma muitos gols de cruzamento, de bola na área. O Renato Paiva precisa ajustar esse posicionamento da zaga. O Botafogo vem tomando muitos gols de cabeça. E aí mais uma jogada do Arthur, linha de fundo. Jogada de perigo do Botafogo. Chute do Danilo Barbosa. Uma coisa a gente não pode negar. Bom, uma coisa que é uma opinião minha. Talvez alguns tenham uma percepção diferente. O Botafogo hoje tem um padrão. Hoje a gente vê o Botafogo muito bem definido em campo. Claro, toma decisões erradas. Mais um lance aí. Olha que pataquada que fez o Nathan Fernandes, hein? Um bolão do Gregory. O Nathan Fernandes veio igual um doido, desvarrido nesse lance. Poderia ter tido mais calma ali. Enfim, hoje o Botafogo tem um padrão. Tem uma forma definida de jogar. O Botafogo cria chances de gol. É claro que a gente vê também muitas decisões erradas dos jogadores individualmente, ofensivamente. Os jogadores ainda tomam algumas decisões precipitadas. Erra também ali, às vezes, o último passe. Acontece também muitas finalizações erradas, né? Mas o Botafogo ele tem tido um certo repertório de jogadas pelos lados, por dentro, com lançamentos do Marlon Freitas. Eu acho que o Renato Paiva ele tem orientado os jogadores para
eles aproveitarem as melhores características, né? Então ele tem extraído a característica individual de cada jogador. O Arthur pelo lado direito, né? O Marlon Freitas com os lançamentos, triangulações com os laterais. O Botafogo tem feito bem isso. Mas defensivamente ainda é um time, de certa forma, desajustado. Ainda precisa ajustar ali algumas coisas na defesa, com os volantes, com os laterais, para ser um time mais organizado. E claro, não pode se acovardar no final do jogo e recuar, ver o adversário vir para cima. Como eu falei no início do vídeo, não sei se foi por questão física e de poupar, mas acho que mesmo tendo jogos importantes pela frente, não é algo que deva ser feito. Na minha opinião, isso é um erro. Enfim. O que você achou desse jogo aí, da postura do Botafogo, Renato Paiva? Dê sua nota para a atuação do time. Bom, e como eu falei no início do vídeo, repercuti aqui uma notícia do GE sobre reforços. Botafogo negocia com Jovic, atacante do Milan. Alvinegro tenta a contratação de trio para a Copa do Mundo de Clubes. Matéria de Jéssica Maldonado, do GE. Botafogo está em conversas com o Luka Jovic, atacante do Milan e ex-Real Madrid. O nome do jogador entrou nos planos para repor a saída de Igor Jesus. O Alvinegro também tem negociações em andamento com Arthur Cabral e Joaquim Correia. Uma aquisição não anula a outra, e os três podem reforçar a equipe antes da Copa do Mundo de Clubes. A informação foi dada inicialmente pelo O Globo e confirmada pelo GE. Jovic chegaria ao Botafogo sem custos, já que o contrato com o Milan se encerra no próximo dia 30. Além do Real Madrid, ele também acumula atuações pela seleção da Sérvia. Na atual temporada, ele foi reserva na equipe italiana com 17 jogos e 4 gols. Com relação a Arthur Cabral, o Benfica já deu ok para a transferência. Restam apenas alguns ajustes que muitas vezes fazem toda a diferença, né? E a gente já viu o Botafogo perder contratações por esses últimos ajustes, né? É um jogador que eu gostaria de ver, que eu gostaria de que viesse para o Botafogo, o Arthur Cabral. Na verdade, esses três que estão sendo cogitados, se realmente vierem, vão encorpar muito esse elenco do Botafogo. O Benfica já deu ok. Restam apenas alguns ajustes no contrato para o acerto com o reforço. Joaquim Correia, atacante da Inter de Milão, também está avançado. O Botafogo tem até o dia 10 de junho para contratar reforços que possam jogar a Copa do Mundo de Clubes. O Alvinegro embarca para os Estados Unidos no próximo domingo. A estreia será em 13 de junho, diante do Seattle Sounders. Bom, pessoal, é isso. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.